Hoje é dia de final do Campeonato Carioca. Se Deus quiser, o Fluminense vai começar a construir o título de 2025 na noite de hoje. Claro que nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo o que você precisa saber sobre esse jogo. Mano Menezes pode fazer 2 mudanças na equipe, tem parcial de ingressos, tem a provável escalação do nosso adversário rubro-negro. Mas além disso, a gente vai falar um pouquinho também de Copa Sul-Americana. Tem mais um time confirmado na competição, mais um integrante para o pote 4 pode cair no grupo do Flusão. E além disso, os clubes brasileiros se reuniram ontem lá na Gávea e estão querendo mais protagonismo no futebol brasileiro, vão pleitear essas coisas junto à CBF. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Flamengo publicou nas suas redes sociais uma imagem do encontro que ocorreu entre os representantes da Libra e da Liga Forte União lá na Gávea. Nas últimas semanas a gente comentou aqui sobre isso, sobre a reunião que ocorreria, sobre a aproximação dos dois blocos. Afinal, eles precisam, a partir de 2027, organizar o Brasileirão, então vão ter que entrar no entendimento, né? Já que o campeonato vai ser um só. A gente comentou também sobre a ideia deles de criar uma liga superior à liga, ou seja, tem Liga Forte União, tem Libra, mas teria uma liga acima dessas duas para gerir essa questão e não ter aquela questão de, como posso dizer, queda de braço de um lado querer impor as suas vontades ao outro lado. O Flamengo divulgou essa imagem, o Marcelo Penha e o Matheus Montenegro representaram o Fluminense nessa reunião e o pessoal lá da UOL, Rodrigo Matos e o Igor Siqueira, trouxeram detalhes do que os dois grupos estão pleiteando e estão buscando no futebol brasileiro. De acordo com a publicação lá do UOL, a reunião visa, no final das contas, assim, o grande objetivo dessa reunião é iniciar um movimento para aumentar o poder dos clubes junto à CBF. Os clubes entendem que a CBF está mandando muito mais do que os clubes, essa balança não está muito bem equilibrada. E aí os clubes querem ter mais poder nos regulamentos técnicos da CBF. A gente também comentou que hoje às 11 da manhã, nos últimos dias a gente comentou sobre isso, hoje às 11 da manhã vai ter uma reunião lá na CBF, né, do Conselho Técnico, para definir algumas diretrizes de futebol brasileiro. A galera tá pleiteando muito o fair play financeiro, proibição do gramado sintético, etc. E os clubes também querem o valor dos naming rights do Brasileirão. Se você observar, o nome oficial do Brasileirão é sempre com alguma marca. Eu sinceramente não lembro, mas eu acho que esse ano é Brasileirão Betano. Ano passado foi Brasileirão Betano. Tem sempre alguma marca ali que compra os naming rights da competição. Os clubes querem receber uma porcentagem desse valor. De acordo com o UOL, esse seria o primeiro passo para os clubes organizarem o Brasileirão a partir de 2027. Eles trazem também para a gente que nessa reunião os clubes entraram em um acordo de que eles não podem mais aceitar o regulamento geral das competições do Brasileirão impostos pela CBF. E aí o exemplo que eles dão é de que a CBF quer 10% do valor dos contratos de placa de publicidade. E os clubes entendem que eles são os donos, né? Lá no estádio, você tem no Maracanã, por exemplo, tem lá as placas de publicidade. A CBF entende que ela tem que ganhar 10% daquele valor por ser a organizadora da competição. Os clubes discordam disso. A questão dos naming rights, né? A CBF vendeu esses naming rights por cerca de 100 milhões de reais. Os clubes querem participação nesse valor. Eles entendem por serem os protagonistas do campeonato, né? A CBF organiza, mas o campeonato não existe sem os clubes. Então eles entendem que eles precisam receber esses valores. E aí o outro objetivo também é fortalecer a Comissão Nacional de Clubes, que geralmente aparece nessa reunião da CBF, né, nessas reuniões da CBF, pleiteando e, como posso dizer, defendendo os interesses dos clubes, né, junto à confederação. Então esses seriam os objetivos principais dessa reunião, desse movimento para aumentar o poder dos clubes lá na CBF. A reunião rolou ontem lá no Flamengo, repito, Marcelo Penha e Matheus Montenegro estiveram lá representando o tricolor. Vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana. Tem mais um time confirmado no pote 4. Vamos trazer isso aqui tudo pra vocês. Pode ser adversário do Fluminense na fase de grupos. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo, comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você assiste a Central Fluminense. A gente adora saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa sempre aquele comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro Robson, de João Dourado, na Bahia, Dario, de Marinópolis, lá na Paraíba, pro Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina,
pro Emanuel de Itaperuna e pro Marco Aurélio de Vitória no Espírito Santo. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central. Convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em um vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Tem mais um time confirmado oficialmente na Copa Sul-Americana. A gente sabe que os times que vão sendo eliminados nessa atual fase da pré-Libertadores caem no pote 4 da Sul-Americana. Quando a gente falou aqui da divisão dos potes, vocês vão lembrar que no vídeo eu falei que tinha alguns jogos, alguns confrontos em aberto. Um deles já está definido e o Deportes Iquique do Chile estará na Copa Sul-Americana. Ele enfrentou o Alianza Lima nesse playoff da Libertadores, perdeu em casa por 2-1. Ontem à noite rolou o jogo da volta lá no Peru, 1-1. O Alianza passou, vai para a fase de grupos da Libertadores e o Deportes Iquique está eliminado e agora conseguiu, de maneira culposa, vamos dizer assim, essa classificação para a Copa Sul-Americana. Lembrando a vocês, está aqui na divisão dos potes, o Fluminense não pode pegar outro time brasileiro. Por exemplo, se o Corinthians for eliminado da Libertadores, cair na Copa Sul-Americana, ele não pode cair no grupo do Fluminense. Ele estaria no pote 4. O Iquique está lá, então ele pode ser sim um adversário do tricolor. E para a galera que não conhece muito esse clube, de fato, não é um clube muito tradicional, muito famoso, ele manda os seus jogos no estádio Tierra de Campeones, que fica na cidade de Iquique. Aliás, belo nome de estádio, Terra dos Campeões, Autoestima está em alta. Esse estádio tem capacidade para 13 mil torcedores e a cidade de Iquique, ela fica a mais de 1.700 quilômetros de Santiago, bem distante. Se você abrir lá no Google Maps de curiosidade, só para ter mais ou menos uma noção, dá papo de mais de 20 horas de carro para fazer essa viagem. Naturalmente, claro, os jogadores do Fluminense não vão para Santiago fazer essa viagem de carro. É só um título de curiosidade. A cidade fica bem no norte do Chile, Fica ali talvez até mais perto de La Paz, na Bolívia, de Lima, no Peru, do que de fato de Santiago. Esse time, Deportes Iquique, está na Copa Sul-Americana no pote 4 e pode ser adversário do tricolor. Quero falar agora de um levantamento interessante feito pelo portal Por Fora das Quatro Linhas, que destaca jovem jogador do Fluminense como um dos principais atletas nesse quesito da Série A. Pois é, o portal fez um levantamento de acordo com os dados do SofaScore de jogadores da Série A que acertaram mais dribles no campeonato estadual, questão da porcentagem ali de dribles certos, mas também do número quantitativo, Quem acertou literalmente mais dribles. E o Riquelme Felipe, jovem jogador do Fluminense, é o grande destaque, é o líder desse quesito, De acordo com o levantamento deles, ele acertou 47 dribles já nesse começo de ano e tem uma taxa de acerto bem alta, Uma taxa de 77,05%. Em segundo lugar, inclusive, fica um conhecido tricolor, o Marquinhos. Lembra dele, que jogou como lateral direito, atacante? Tá lá no Cruzeiro, acertou 40 dribles até agora, com uma taxa de acerto realmente estrondosa, 88,89% de acertos. Em terceiro lugar vem o Estevão, a grande sensação hoje do futebol brasileiro, jovem do Palmeiras, que já é um dos principais nomes lá do Verdão, acertou 39 dribles até agora, com 46,43% de êxito. Mas fica aqui o destaque então, para o Riquelme, é o grande líder do quesito, é um jogador que a torcida do Fluminense vem questionando muito o fato dele não estar entrando tanto nos jogos, chegou a ser titular por um período, acabou perdendo a posição e ultimamente não tem nem ganhado minutos nas partidas. Naturalmente a torcida critica, a torcida questiona. Eu, sinceramente, pelo amor de Deus, gente, não entendam isso como uma passada de pano, mas eu prefiro uma postura mais cautelosa nesse momento. Claro que o Riquelme já demonstrou ser um grande jogador, ter muito potencial, muita qualidade para agregar, sobretudo no segundo tempo. Jogos que ele começou desde o início, eu não curti tanto. Mas os jogos que ele entra no segundo tempo, ele tem aquela capacidade de botar fogo no jogo. Mas a gente está falando de um moleque muito jovem, ele vai fazer 18 anos agora, esse mês, nos próximos dias, aliás, por sinal. Então, assim, é um jogador muito jovem. Então, eu acho que é natural esse processo dele entrar nos jogos ser um pouquinho mais gradual. Já chegou a se titular uma época, agora fica um pouquinho mais resguardado, entra um pouquinho. Eu não estou ainda nesse desespero. Claro que eu quero ver o Riquelme jogando mais ao longo do ano. Eu acho que o Riquelme joga muito mais bola, por exemplo, do que o Paulo Baia, que andou entrando nos jogos. Mas faz parte também do trabalho do treinador, essa gestão de minutos da molecada. Então, assim, não me ligou ainda um sinal vermelho, um sinal amarelo de alerta com essa situação do Riquelme, mas muito bacana esse número dele aí, Riquelme, entre os jogadores da Série A, é o que mais tem dribles certos no campeonato estadual. Vamos
Vamos começar a falar da final? Hoje é o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no Maracanã e vamos trazer aqui um apanhado de todas as informações. Primeiro de tudo, relembrar você, tá? A gente comentou já ontem aqui, mas o árbitro dessa partida será o Yuri Elino da Cruz. É um árbitro muito jovem da FERJ, mas que está cada vez mais ganhando moral. Ele foi o cara que apitou a partida de ida da semifinal entre Fluminense e Volta Redonda, aquele 4-0 nosso. Ele vem ganhando essa moral lá dentro da FERJ. Eu até lembro, né, que ano passado, por exemplo, ele foi o árbitro escolhido por Flamengo e Fluminense em conjunto para apitar a semifinal do Campeonato Carioca. O retrospecto tricolor com o comando dele é de 10 jogos, com 6 vitórias do Fluminense, um empate e 3 derrotas, um aproveitamento de 63,33%. Que hoje a gente tenha mais uma vitória sobre o comando do Yuri Elino da Cruz, e que mais importante até do que isso, né? Ele faça uma arbitragem discreta. Para árbitro, o ideal não é nem aparecer, não, fez uma grande... É só você fazer um jogo discreto. É só você não chamar a atenção, que aí é perfeita a sua arbitragem. Boa sorte para o Yuri Elino, mais sorte ainda, né, por favor, para o Fluminense. E antes de eu falar um pouquinho também sobre a parcial de ingressos e as prováveis escalações tanto de Flamengo quanto de Fluminense, eu quero lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado, vai clicar no link. Automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central, você aperta o botão seguir e aí de maneira 100% grátis você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Te espero por lá. Vamos falar um pouquinho então, já na parte mais interna do jogo. Quero falar sobre a parcial de ingressos, já tem mais de 30 mil ingressos comercializados para essa partida, então teremos um Maracanã cheio. A gente sabe que um jogo quarta, 9h30, não é o horário ideal para a partida, mas torcida tanto do Flamengo quanto do Fluminense vai marcar presença no estádio, afinal estamos falando de uma final de campeonato carioca, teremos um Maracanã bem cheio. Vale lembrar, tá? O jogo já foi confirmado para domingo, o jogo da volta foi confirmado para domingo, 4 horas da tarde, então fica aí essa informação também para você, tricolor, já começar a se organizar para ver mais um título carioca do Flusão sobre o nosso rival. Falando no rival, eu tenho aqui a provável escalação deles. A gente comentou ao longo da semana, né, sobre o Bruno Henrique, foi o grande destaque do Flamengo e Vasco, que colocou o Flamengo na final, fez 2 gols, mas saiu com dores na coxa direita, não terá condições de enfrentar o Fluminense. Além dele, o Everton Cebolinha também está fora por lesão, o Michael também está fora por lesão. A gente tem aqui agora a provável escalação do Felipe Luiz, que tem apenas uma dúvida, que é na zaga, né? Se ele vai utilizar o Léo Pereira ou se vai colocar o Danilo ali no setor. Mas o provável time do Flamengo tem o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz. E aí o seu companheiro é essa dúvida entre Léo Pereira e Danilo. E na esquerda, o Alex Sandro. No meio campo, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Lá na frente, essa dupla de ataque, Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Esse é o time que o Felipe Luiz planeja para o jogo de logo mais. Vale lembrar, né, a única derrota do Felipe Luiz no comando do Flamengo foi justamente contra o Fluminense no Brasileirão do ano passado, aquele 2-0. Momento da gente repetir isso, né, nessa final de Campeonato Carioca para sair com o título. E agora falando de Fluminense, Fluminense pode ter até 2 mudanças nessa partida, é o que nos informa o portal GE. De acordo com a publicação, a gente sabe que o Thiago Silva retorna, né, oficialmente ali ao time, já jogou contra o Volta Redonda na partida de volta, mas estará confirmadíssimo, o Mano Menezes já falou abertamente sobre isso, jogará a final como titular nesse time do Flu. E aí fica a dúvida de quem vai fazer a dupla de zaga ao seu lado, né? Tem Freitas e Inácio disputando a posição. Antes da lesão do Thiago Silva, eu lembro bastante do próprio Fla-Flu, que foi quando ele machucou, quem estava jogando do lado dele era o Inácio, né? Então a gente entende que o Inácio tem um pouco de vantagem ali nessa disputa, mas o Freitas também vem bem nos últimos jogos, principalmente na construção do jogo, né? A saída de bola do Freitas é muito boa, é uma opção para jogar ao lado do monstro. Isso aí deve ser definido mais para perto da hora do jogo, mas o meu palpite aqui, tá, gente? Não é informação não. Palpite meu como torcedor do Fluminense, eu acho que joga o Inácio. A outra dúvida que o Fluminense tem é na lateral direita. Samuel Xavier vem sendo titular do Flu já há bastante tempo,
Só que no começo desse ano, o Guga acabou tomando essa posição, né? O Samuel teve ali alguns probleminhas físicos, o Guga tomou essa posição e mesmo depois que o Samuel retornou, Guga é quem vem jogando ali como titular. Disputam essa posição, tem uma situação em aberto, mas a tendência é que o Guga, sim, seja o titular nesse jogo. E me agrada, tá? Porque o Guga, nesse tipo de jogo, ele cresce, né? Furada, jogo difícil, clássico, final, são jogos que geralmente o Guga joga bem. Então, fico feliz de ver o Guga como titular nesse time tricolor. A provável escalação do Fluminense, portanto, tem Fábio no gol, o Guga na direita, mas pode ser o Samuel Xavier, estão disputando essa posição. Thiago Silva, e aí a dúvida do seu companheiro, Inácio ou Freitas. E lá na esquerda, o Gabriel Fuentes. No meio de campo, Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canóbio. E lá na frente, Germán Cano. Mano Menezes está optando pelo Martinelli como titular ao lado do Otávio, né? O Hércules chegou como uma grande contratação do Fluminense, muito elogiado principalmente até por mim aqui, mas o Mano Menezes está gostando muito desse começo de ano do Martinelli, que de fato, né, a gente tem que dar o braço e torcer. É bom, o Martinelli vem jogando bem nesse começo de ano, e o Hércules ainda não encantou, digamos assim, o treinador, embora tenha feito sim também grandes partidas. Mano, que é um cara mais camisa 5, bota o Otávio ali, e nessa posição de segundo volante, quem disputa é o Martinelli e o Hércules. Nesse momento, o Martinelli leva vantagem como titular nessa equipe do Fluminense. Quero saber de você, torcedor tricolor, como é que tá o ânimo, como é que tá a expectativa para esse jogo. Eu tô confiante, eu acho que o Fluminense sairá como campeão carioca. Já faço o convite para você. Hoje, às 4h30 da tarde, teremos live pré-jogo aqui no canal comigo. Você vem bater esse papo junto com a gente para falar dessa final, desse primeiro jogo do Flusão. E eu quero que você deixe aqui embaixo o seu palpite. E aí, quanto que vai ser o jogo de hoje? Fluminense e Flamengo, não manda do Fluminense. Fluminense e Flamengo na final do Campeonato Carioca. Quanto vai ser? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto!